capítulo 1, Tito, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o versículo 5, por enquanto. Você mantém a carta aberta aí. Tito, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Versículo 5, vamos ler junto? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Pai, mais uma vez eu lhe peço, me sinto incapaz, mas o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que fala. Cumpra Salmo 104:4 na minha vida. Tua palavra diz que o Senhor é quem faz os teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. É o que está escrito lá. Eu lhe peço que se cumpra nessa noite, que venha da tua parte uma palavra que queime no nosso coração, que nos reposicione diante dessa cidade. Que possamos, assim como o Senhor deu essa ordem nessa carta, ó Pai, trazer a cultura do reino do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre esta cidade onde o Senhor nos colocou. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, Paulo escreve essa carta a um jovem pastor. Tito era um jovem de confiança de Paulo. E ele envia Tito para uma ilha, a ilha de Creta. Uma ilha grega, da qual a raiz era muito ruim. O significado de Creta ou cretenses naquela época, da cultura tão ruim que tinha lá, se falasse que era dessa ilha, de onde você é? De Creta? Você é cretenso? A primeira palavra que vinha no coração do povo, que ouvia essa expressão, é a ilha dos mentirosos. Era uma ilha em que havia muita mentira, fidelidade nenhuma. Aliás, eram os bárbaros piores daquela época e daquela região, eram daquela ilha, aonde se oferecia mais, é que eles eram do lado da guerra. Se da outro lado da guerra pagasse eles mais, ele virava a casaca e já ficava de lá para guerrear contra de cá, porque o que importava para eles era negociação, uma ilha de negociação, mas de mentirosos. E isso também influenciou na vida daquela ilha. E aí daí entrou a traição e também a violência, inclusive na corrupção sexual. Tudo era de todos, todos eram de todos, todos podiam com todos. Essa é a ilha para onde Paulo manda esse jovem pastor. Pensa, os jovens pastores aí começam o ministério. Olha, você vai para uma ilha, e essa é a estrutura dessa ilha. Mas lá tinham pessoas que já tinham se convertido ao Senhor Jesus, que já tinham conhecido a luz. O pior dessa ilha era a ilha onde não só se propagava todos sobre os filósofos gregos, a filosofia grega, mas também sobre os deuses gregos. E na ilha, eles afirmavam com veemência que o deus mais forte de todos os deuses gregos, que era Zeus, nasceu naquela ilha. E ele usava do seu poder e de artimanha naquela ilha, inclusive para enganar através das mentiras, com seu poder, as mulheres. Então, era essa cultura que a criança nascia ouvindo, onde ela nasceu, da onde que ela é, aquilo que é os pontos fortes deles daquela ilha, e era gerado isso tudo nessa ilha. Pensa uma igreja num lugar desse. Era essa igreja, existia. Paulo manda Tito exatamente para essa
ilha. Agora, voltando no que você está sabendo aí, voltando para o texto que a gente acabou de ler, por isso que Paulo começa essa carta de uma maneira especial e diferente, dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Esse é o alvo. Aí Paulo fala assim: é isso que eu estou te encarregando. Você tem uma missão na ilha dos mentirosos. E a missão na ilha dos mentirosos é que você promova a fé que é dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Verdade, segundo a piedade. Não é qualquer verdade, não é toda a verdade, mas toda a verdade que tem base na piedade. Então, nem tudo que é verdade é piedoso. Se não é piedoso, não é esse o seu ministério. O seu ministério é levar ao pleno conhecimento da verdade que advém da piedade em Cristo Jesus. Na esperança da vida eterna, do Deus que não pode mentir. Então, a igreja tem uma revelação para aquela ilha, de que existe um Deus que não nasceu de homens, nem de história de homens, mas um Deus que já é, um Deus que já existe, e esse Deus é totalmente contrário ao Deus daquela ilha, Zeus, porque esse não é um Deus mentiroso, esse é o Deus da verdade absoluta. Essa era a maior função daquele pastor, de chegar naquela ilha e levar esse pleno conhecimento, não só reforçar isso na igreja, porque, pelo que Paulo relata aqui a Tito e fala com ele das coisas que ele precisa tratar nessas igrejas, ele está deixando claro, e muitos dos líderes da nossa igreja entraram com a cultura cretense dentro das nossas igrejas, cultura mentirosa, contando mentiras, fábulas, para mudar o pessoal. Estão mesclando a verdade absoluta que liberta com mentiras de cultura, trazendo coisas para enganar o coração e perverter as pessoas que já estão convertidas, que já estão em Cristo Jesus. É o famoso nada a ver. Não, vocês são de Cristo realmente nesse novo, não, mas aqui também na cultura, o que é que tem? Todo mundo aqui na ilha faz. E Paulo está se levantando totalmente contrário a essas culturas daquela ilha. E ele diz aqui a Tito: por esta causa, versículo 5, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Não é conforme a igreja acha, não é conforme o que ele acha, mas conforme dada a ordem, segundo, se você ler lá em cima, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandato, segundo o comando. Existe um comandante naquele lugar, e não é Paulo, e também não é Tito, e não é o povo daquela igreja que se acha, é o próprio Senhor Jesus. E ele deixou as normas do jeito que tem que ser a igreja dele, não o jeito que a gente acha. Então, é uma reforma geral que está dando aqui. E a reforma começa a passar agora pela liderança. Ele começa a passar primeiro os líderes da igreja, como cada um deve ser irrepreensível. E ele fala: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Lembra-se que a ilha era tudo de todos? Falou assim: para ser presbítero não pode ser marido de mais de uma mulher, pode ter mais de uma mulher, é só uma mulher. Porque esse presbítero, essa liderança, ele tem que se tornar o padrão dos fiéis. Tanto que ele fala com Tito, ele fala assim: torna-te você pessoalmente o padrão dos fiéis. Ou seja, seja ilibado. E a palavra que ele usa, a palavra tipo, é a palavra de marca, é aquela marca a ser seguida. Do jeito que é feita aquela marca, todas as outras marcas têm que ser feitas. Na área de construção, era aquela pedra que antigamente se colocava no piso, no canto da construção, e colocava o balizamento ali para ver o tamanho, a altura, do jeito que queria aquele piso, assentava aquela pedra no cantinho e depois pegava um prego com barbante e puxava em cima daquela pedra, e todas as demais pedras de todo o salão tinham que ter exatamente igual àquela primeira pedra. Isso é ser padrão.
aquele que tem que estar na frente, ser líder, ele precisa entender que a vida dele tem que ser um padrão dos fiéis. Não é porque ele é velho de casa, não é porque ele é amigo de todo mundo, não é porque ele pode ser o maior dizimista, mas se ele, dentro da casa dele, não consegue controlar os filhos dele, ele não consegue dar testemunho, não é um cara de tipo de gente, Paulo está falando isso com Tito, não é um que você deve colocar como ancião, como presbítero, aquele que todo mundo vai ter que seguir ele, fazer o que ele faz. Então Paulo começa a repreender e orientar esse jovem pastor a saber escolher pessoas. Irmãos, nem todo mundo que está dentro da igreja ainda tem um padrão de ser seguido. É por isso que acontece muita confusão, e é por isso que acontece muita divisão, e é por isso que acontece muita falação aqui dentro e lá fora das pessoas, e com razão, porque se a gente entra da porta para dentro de um templo e se diz que pertence àquele lugar, e aquele lugar é cristão e segue a palavra, as pessoas lá fora sabem que muitas das coisas que está escrito na Bíblia e que não condiz com as pessoas que se dizem que estão aqui dentro. E Paulo então vai falar com ele, olha, essas pessoas precisam ser tratadas, repreendidas, existe um processo, elas precisam chegar no pleno conhecimento da verdade. Eu estou te encarregando para isso, para você entrar e fazer convencer o coração delas através do Espírito de Deus que habita na sua vida, trazer o pleno conhecimento da verdade, do padrão dos fiéis. Se a gente quer mudar uma cultura de uma cidade, de uma ilha, de vidas, nós primeiro precisamos mostrar com a nossa vida que tem como mudar. Você tem que ser o tipo. Você tem que ser a pessoa. Não adianta a gente falar bonito, irmãos, se as pessoas não verem que aquilo que a gente está falando, a gente não consegue viver. Palavras podem até convencer, mas só atitudes é que arrasta. Só as atitudes. E Paulo está tratando isso nessa igreja. Ele está falando, olha, você vai ter que nomear novos líderes aí. E não pode ser igual aos cretenses, não pode ser mentiroso, não pode ser de duas palavras, dá uma palavra hoje, amanhã mudou a palavra dele. A palavra do crente, o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. E a Bíblia diz, o que passar disso vem do maligno. Não é nem conversa fiada, não é nem cultura que todo mundo faz. A palavra de Deus afirma que a palavra do crente, o sim que ele dá tem que permanecer no sim, e o não que ele dá não pode ser talvez amanhã, e depois da manhã, não, vai, faz. Se ele falou não e é não. E o pior, que isso começa dentro das nossas casas, dos nossos lares. A gente começa a ceder à irritação da fala dos nossos filhos. E para a gente não ficar com a encheção do ouvido, de toda hora eu quero, e começa a chorar, espernear, e cai no chão, e aquele tem, me dá, o seu não vira sim. E a palavra de Deus fala que a palavra do crente, o sim é sim, mas o não é não. O que passar disso vem do maligno. É por isso que hoje nós temos uma geração tão fraca no nosso meio, porque nós treinamos assim, por causa da nossa fraqueza, de não conseguir ser padrão, de conseguir andar na mesma linha, de conseguir ensinar esses meninos o que os nossos antepassados nos ensinaram, a não se curvar diante de nada que não vem da palavra de Deus. Às vezes nós recebemos até castigo, que nem na Bíblia estava assim, tão... Bateu de régua, de vara, de fio, de telefone, fio de ferro. Aí, porque nós apanhamos tanto desse jeito e excedeu na disciplina, a gente não disciplina. Uma boa conversa resolve. Irmãos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que a gente precisa disciplinar os nossos filhos e, se precisa, usar a vara para livrar a alma deles do inferno. Porque a palavra de Deus não mente. Agora, o nosso achar. Porque é assim, quando as crianças estão pequenas, a gente vai tratando, não tem problema, não, gracinha, não, chutou o vovô, chutou a vovó. Não pode, meu filho, chutou. Aí ri. Ai, meu Deus, chutou, que bonito. Até a avó deixa. Não sabe o monstro que está criando dentro de casa. Quando ficar todo monstro pequenininho, em qualquer filme que você assistir, quando ele cresce, o que acontece? Ele te engole.
E é o que a sociedade hoje está fazendo. Porque achou bonitinho, gracinha. A gente pode desrespeitar o mais velho? Está escrito em qual versículo da Bíblia é isso? Na Bíblia está falando para a gente desrespeitar os mais velhos? O que está escrito na Bíblia? Para a gente honrar pai e mãe. Aqui vai falar como que a gente deve tratar. Na outra carta que ele escreve a Timóteo, ele fala o tipo de tratamento que a gente tem que fazer com as pessoas mais velhas. Tratá-los como pais, com honra. Não é com desprezo. Nós não podemos de jeito nenhum, irmãos, deixar essa geração desprezar os mais velhos. Nós temos que ensiná-los a respeitar no nome de Jesus. E Paulo está tratando duro isso, fala com Timóteo, quando você for escolher esses homens aí, escolhe gente que anda segundo os padrões do Deus da verdade, não é do Zeus, padrão da mentira e da traição, mas do Deus verdadeiro, que anda no pleno conhecimento da verdade absoluta, da verdade que não tem meio termo, o sim é sim e o não é não, o que passar disso vem do maligno. Um homem que é marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Porque, irmãos, se a gente coloca gente na liderança, que ele não dá conta de cuidar dos filhos, ele vai ter compaixão de todos aqui que errar e continuar no erro, e ficar rebelde, e levantar e gritar, vai falar assim, não, deixa isso. Por quê? Porque ele não deu conta. Ele não vai ter coragem de corrigir aqui, se ele não corrigiu lá. E como é que vai ficar essa igreja? Nós já conhecemos bem, né? Nós já conhecemos como é que fica. Porque nós não temos coragem. Aí a gente vota nessas pessoas para ser líderes da igreja, porque é amigo, porque cresceu junto, porque tocou violão junto, porque carregou, levou no carro e viu crescer. E agora está aqui, não, tantos anos está aqui, vamos votar nele. Paulo está dizendo para Tito, olha, não deixa eleger pessoas assim, não. Tem pessoas que a gente precisa, para a frente da igreja, elas precisam ser padrão dos fiéis. Ah, pastor, não tem, então não vou votar em ninguém. Irmão, então seja um, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Está na hora da gente puxar para nós a responsabilidade. Meu Deus, o que preciso for, me ajuda. Deixa eu corrigir agora. Agora é hora de pedir perdão. Agora é hora de mudar, de forjar. Se a gente quer uma cidade que respeite a igreja pelo que ela é e pelo que ela faz, nós precisamos respeitar aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra e seguir o que está nas Escrituras. Não passar despercebido porque é difícil demais, porque é doloroso demais, porque vai causar inimizades demais, inclusive dentro da igreja. Porque se a gente começar a apertar esse tem, pastor, nós vamos o povo não vai votar no senhor mais não. Irmãos, quem me chamou foi Deus. Ele é o dono da igreja, ele é meu patrão. É a ele que eu presto conta. Um dia eu vou estar sentado diante dele, ele vai me cobrar cada igreja que eu passei, e cada púlpito que eu subi, e cada palavra que eu falei, e que eu não fui um atalaia dele dentro daquela igreja onde eu estive. Eu tenho essa convicção desde quando Deus me chamou. Por isso, talvez eu seja mais duro do que amoroso. Por isso eu seja, fala a verdade, doa o que doer e custe o que custar, do que falar manso para agradar multidões. Porque eu sei que no meu final eu vou prestar contas. E não vai ser para presbítero, não vai ser para a igreja, vai ser para o dono da igreja, que amou a sua igreja. E o amor dele é um amor que corrige e disciplina aos filhos que amam. E eu não segui o padrão dele. Eu não fui como ele. Eu não despejei o amor de Deus sobre as pessoas. Eu despejei um amor cretense, um amor mentiroso, um amor que passa pano, mesmo com o coração doendo, sabendo que aquilo ali vai causar um dano desgraçado. Ai, mas é meu filho. Ai, mas é meu netinho. Ai, mas é... Isso é um amor cretense, irmão. É um amor mentiroso, um amor enganoso. Porque o amor da verdade é um amor que corrige e disciplina ao filho que ama. Onde que está isso, pastor? Apocalipse, capítulo 3, versículo 19.
Uma coisa que nós não prestamos atenção no texto de Apocalipse 3, a gente só gosta de falar o 20, mas a gente não presta atenção, e por isso a gente não recebe Apocalipse 20 na nossa casa e na nossa família, porque nós não passamos pelo Apocalipse 3:19. Se não passar pelo 19, não tem o 20, irmão. Então vamos lá em Apocalipse capítulo 3:19, olha lá para você ver. É Deus mandando o João escrever para a igreja, para ler na igreja. O próprio Deus falando. Aí ele fala o quê? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. Ele não está falando para passar a mão. Desculpa, deixa passar desapercebido dessa vez. Ele falou, sê, pois, zeloso. É andar no que eu falei. Ser, pois, zeloso não é frequentar a igreja, não é bater no peito e dizer que é presbiteriano. É você obedecer o que está escrito na palavra. Dou o que doer, custe o que custar. E arrepende-te. Aí, se a gente fizer isso, porque a gente tem que passar por isso aí, inclusive na nossa vida. Irmãos, Deus mandou matar o filho dele por nós, por amor. Mas se ele precisar disciplinar a gente, ele vai disciplinar, por amor. Para a gente voltar, porque disciplina nada mais é do que trazer de volta. Olha lá o significado da palavra disciplina. Não é castigar, não é arrebentar, é trazer de volta para o caminho certo, custe o que custar. Então, quando a gente apanha de Deus, é porque Ele está querendo que você volte rapidamente para aquilo que Ele quer, andar na verdade. Para que todas as promessas, segundo aqueles que caminham na verdade, prevaleçam sobre a sua vida. Para que realmente Ele seja a sombra do onipotente sobre você. Para que realmente Ele seja aquele que protege a sua alma, porque você anda na verdade. Você não só prega a verdade, você não está numa igreja que prega a verdade, você caminha nessa verdade. E para quem caminha nessa verdade, os céus se rasgam. As bênçãos de Deus vêm sobre ele. As bênçãos de Deus vêm sobre os animais dele. As bênçãos de Deus vêm sobre os negócios dele, sobre a semente que ele joga na terra. A bênção de Deus ali está, porque ele é filho de Deus, não, porque ele obedece. Então, se você passar pelo Apocalipse 3:19, você vai receber a promessa de Apocalipse 3:20. Vamos lá no 20? Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Prestou atenção no texto? Ele ainda não entrou. Ele está na porta. Já pensou, nós estamos fazendo culto, pregando, louvor, e nós estamos chorando e tudo, mas Jesus nem entrou ainda, está na porta. Porque a porta só se abre quando a gente ouve. A gente só ouve quando a gente tira as iniquidades da nossa vida. Lembra de Salmo 40 que nós lemos hoje? Senhor, tira todos os meus inimigos de mim, inclusive as minhas iniquidades. São tantas que eu não consigo ver. Você não consegue ver que Jesus está na porta, irmão. Você está cultuando, louvando, está achando que está bombando, que está abafando a terra, e ele nem entrou ainda. Porque está louvando, mas com a vida torta. Está louvando, mas todo mundo tem um pecadinho, né? Mas todo mundo tem que arrepender, e todo mundo tem que largar o pecado. Tem que voltar para o caminho de obediência. E quando voltar, vai ser abençoado. Pastor, mas o senhor está pregando uma pregação de arminiano. Tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa. Você está entendendo a Bíblia toda errada. A salvação é pela graça. Mas as bênçãos vêm pela obediência. Não tem bênção que vem, porque eu sou salvo pela graça, eu vou ser todo abençoado. Irmão, você é salvo pela graça, mas tem consequência daquilo que a gente planta. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Davi foi salvo pela graça, mas deitou com Betseba e desceu o bambu no lombo dele. E a espada de Deus ficou sobre a família dele, por causa daquela semente ruim que ele plantou. Deus falando que é o homem segundo o coração dele, amando ele profundamente.
Tanto que decidiu que o filho dele ia nascer da raiz de Jessé, filho de Davi. Jesus nasceu da descendência de Davi, mas o pau comeu no lombo dele. Então não confunda salvação pela graça com presente pela graça. Os presentes de Deus na terra não é pela graça, não. É para quem pela graça foi salvo, por isso anda no caminho de obediência a Deus. Então ele é abençoado. Você vai ler isso em casa, lê hoje em casa, aqui a gente não vai passar porque não vai dar tempo de passar, que é Deuteronômio capítulo 28, mas põe o versículo 1 e 2 só para o povo trazer a memória o que pode dar esperança. Tem um caminho de esperança, em qualquer caos, se a gente anda em obediência, existem promessas, Deuteronômio 28, a partir do 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exalta sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvir como? Ouvir a ponto de obedecer. Daí para frente você lê em casa. São 14 versículos de bênção. A bênção não está relacionada pelo homem bom que eu sou, mas pela obediência que eu presto ao meu Senhor. E essas bênçãos vêm. Você não precisa de procurar. Você não precisa fazer 7 semanas da vitória para obter. Se você fizer 7 semanas de obediência, você vai ter muito mais bênção do que 7 semanas de culto da vitória. Passa 7 semanas obedecendo tudo. Se está na Bíblia, eu vou fazer. Se não está, eu não vou fazer. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Porque Deus já despejou essa ordem. Lembra que Paulo fala aqui na carta dele a Tito, é um mandato de Deus, do Deus que traz o pleno conhecimento da verdade. E ele ainda repete, de um Deus que não pode mentir, prometeu. No caso aqui que ele está falando da vida eterna para nós. Mas ele também prometeu que se obedecer, tem. Hoje eu ponho para vocês, vida e morte, escolhei a vida. Provérbios 18, 21 fala que o poder da morte e da vida está na língua. O que a bem utilizar, vai comer do seu fruto. Mas se você utilizar bem para o lado da morte, vai colher do seu fruto. Semente, fruto de vida gera vida, mas fruto de morte, irmão, não vai gerar vida. Então a palavra de Deus vai falando com Tito, olha, reconhece esses líderes que estão aí e troca. Você é incumbido de trocar essa liderança. E quando você for colocar a liderança, põe essa turma que anda no bem. Põe essa turma que é padrão dos fiéis, que é amigo do bem, que é hospitaleiro. Vai lá, volta lá em Tito, Tito capítulo 1, versículo 7. Lá é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Gente, nós temos que lembrar uma coisa, todo mundo que é liderança da igreja, todo mundo que vai ser liderança, quer ser não, porque tem muita gente que não quer, mas Deus quer. Aí um negócio muda. A maioria das vezes não é a gente que quer ser. Mas Deus tem um propósito na nossa vida e fala, você vai ser. Pastor, mas Deus, eu não sei falar, eu sou gago. Moisés. Aí Deus fala com ele, acaso não fui eu que fiz o gago, o cego, eu fiz e eu te escolhi. Então, Deus escolhe. Quando Deus escolhe, nós precisamos andar nesse caminho. E lembrar, irmãos, nós não somos melhor do que ninguém. Sabe o que nós somos? Despenseiros de Deus. O que é uma dispensa na nossa casa? Quando a dona lá está fazendo a comida e tal, faltou massa de tomate. Onde que ela vai primeiro? Aí se ela abre lá a dispensa e a massa de tomate não está lá. O que acontece? O marido tem que sair correndo, porque senão desanda tudo. A gente pode ir na dispensa o tanto que a gente quiser. A Bíblia fala que nós somos despenseiros. Mas o fato de ser despenseiros não quer dizer que a gente tem tudo que precisa, não. Se a gente não buscar em Deus, porque é despenseiros de, e só tem de Deus quem pede, quem busca,
Quem bate na porta é Lucas 11. Não é porque eu sou salvo pela graça, combo completo, dispensa cheia. Vai lá ser bênção, porque você é... Não, filho, não busca não para você ver. E é uma busca contínua, porque essas coisas, elas vêm e vão. Nos enche, mas também o dia a dia nosso nos esvazia. Fez isso com Jesus, não vai fazer isso com a gente. Você pode perceber que o ministério de Jesus na terra, toda vez que ele orava por alguém, que um milagre acontecia, que ele tinha uma decisão tremenda para tomar, de escolher os que seriam apóstolos, ele passa uma noite inteira acordado orando. A gente quer fazer uma oração de 10 minutos e votar. Passou uma noite inteira acordado, sendo filho de Deus, para escolher a liderança que seria a liderança que ia impactar o mundo. E ainda escolheu um traidor, porque era propósito de Deus, não escolheu errado não. Deus queria que ele escolhesse. Foi vontade de Deus para se cumprir toda a história e todo o propósito de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Depois que ele orou e escolheu, voltou para orar. Ele orava. Uma mulher tocou nele. Ele falou, parou. Alguém me tocou. Senhor, mas estou te aperto. Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Depois que acaba essa história, ele se retira de todo mundo e vai orar. Porque saiu o poder. E ele foi buscar mais poder na dispensa. Ele era despenseiro de Deus. Tanto que ele fala na oração sacerdotal em João 17, que ele só fez o que o Pai pediu. Ele não criou nada de si mesmo. Ele só abençoou quem Deus quis. E na oração ele fala, Senhor, eu te dou graças porque todos os que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. O que nós temos que entender, irmão, não estamos aqui para criar moda, nós estamos aqui para ir na dispensa e ver o que Deus colocou em nós para despejar sobre as pessoas. Agora a gente só vai despejar sobre as pessoas aquilo que a gente buscou de Deus. Não é meu cargo de presbítero, de pastor, de diácono que vai me dar alguma coisa para despejar sobre as pessoas, não. Se eu não tiver uma vida de oração, de sabedoria e cheio do Espírito Santo, que foi os primeiros princípios para se escolher um diácono. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ter o que derramar. E para ser cheio tem que buscar. Tem que buscar todo dia. A graça não te dá, pode te selar com o Espírito. Deus te escolheu, selou com o Espírito. Você foi selado com o Espírito, mas transbordar, filho, tem que buscar. Tem que buscar. Seja gente do Ministério de Louvor, seja gente do Ministério de Mulheres, no Ministério da SAF, seja qualquer ministério de mídia, de som. Por que só pastor tem que ter unção? Quem mexe no som não tem que ter unção, não? A direção de Deus. Inclusive até quando cortar o microfone, quando vem de Deus. Nós precisamos buscar. E buscar. Porque em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito derrama sobre eles em Atos 2, você vai ver que por 8 vezes, mais ou menos, está registrado que o Espírito de Deus transbordou de novo sobre eles. Que eles tiveram que reunir de novo. E que eles estavam reunidos orando e louvando a Deus de novo, quando o Espírito de Deus foi e derramou de novo sobre eles. Não é um negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, cheio do Espírito Santo para sempre. Não tem isso na Bíblia, não. Uma coisa é ser selado com o Espírito. Ser propriedade exclusiva de Deus. Outra coisa é você transbordar do Espírito nas nossas gerações. Isso é um mover contínuo de Deus até Jesus voltar. E nós precisamos ser despenseiros de Deus. Mas a gente só dá o que a gente tem. A gente só tem se a gente busca. E para ser liderança da igreja, tem que ser pessoas que estão com disposição de ser despenseiros. Portanto, de buscar a Deus. Não arrogantes, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Aí você sabe que você tem um amigo dentro da igreja que gosta de tomar um mezinho. E de vez em quando você encontra ele nos bar da vida aí, e ainda dando umas risadas. Vota para a liderança da igreja. Gente, no nome de Jesus. Vamos converter. Vamos acordar. O noivo já está nas portas e nós estamos errando. Porque é amigo. Porque é da família top. É da família top, mas não é top. Não tem vida. Faz o que os cretenses fazem lá fora.
É a mesma cultura dos cretenses. Vai nas mesmas festas. É regado das mesmas coisas, conta as mesmas mentiras, conta as mesmas piadas imoral e ri ainda. Nós precisamos mudar, gente. Se a gente quer impactar uma cidade como Paulo mandou Tito encarregado, olha, muda essas coisas. Pelo conhecimento, pleno conhecimento da verdade de Deus. Muda essas coisas. Na liderança você não pode deixar esses trem, não. Tem que procurar gente que agrega pessoas, que atrai pessoas pelo bem. Que não anda no meio desses trem que a cultura cretense tem. Essas mentiraiadas que a cidade tem. Essas prostituição que a cidade tem. Esses namoros indecentes que a cidade tem. Os cretenses que é eleito de Deus não pode ter isso, não. A conduta deles tem que ser mudada. Pessoas que são amigos do bem. Está aí, versículo 8. Hospitaleiro. Hospitaleiro, irmão, não é que torna a casa dele um hotel, não. Mas ele sempre tem trazendo pessoas para a mesa para derramar sobre essas pessoas. Esse é o Espírito de Deus. Aqueles que receberam o Espírito de Deus que o elegeu, a conduta deles mudam. Eles poderiam não fazer isso antes, mas uma vez que eles são convertidos no Senhor Jesus, o Espírito de Deus move eles nessa direção. Você vai ver no texto, se você continuar lendo, você vai ver no texto. Um povo que é justo, sóbrio. Ou seja, mais uma vez ele fala sobre equilíbrio, e aqui ele está tratando na área da bebida de novo. E dos desejos da paixão do mundo, equilibrado. Ele sabe quando dizer não, ele sabe como levantar de uma festa. Ele sabe quando aquela festa não cabe ele. Ah, mas é amigo. Não, mas é até da igreja. Não interessa. Não está cabendo no coração dele. E a alma dele não está sossegada. Levanta de fininho, sai. Não precisa sair dando estardalhaço. Não precisa ficar balançando a cabeça. Não precisa fechar a cara. Vai olhar um WhatsApp igual você olha. E vai dando uns passos para fora. E vai embora, irmão. Porque o Espírito do Senhor incomodou seu coração. Não, mas todo mundo é da igreja. Mas o Espírito do Senhor incomodou o meu coração. Quem quer ficar, fica. Eu não tenho que agradar o coração de ninguém, não, irmãos. Já avisei para meus meninos, já deixei claro. No casamento deles, dependendo das festas que tiver, eu vou levantar e vou embora. Vou para minha casa. Eu não concordo e acabou. É o meu coração, é a minha vida. Eu vou responder eu diante de mim. O que eu preguei, o pessoal vai responder. Se fizer, você não vai fazer. Agora, eu vou responder a minha vida. E eu não pactuo com coisa que é cultural, secular, do mundo. Principalmente dentro da igreja. Agora, se você quer, sua família quer, Deus te abençoe, irmão, para lá. E deixa eu quieto para cá, no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos aprender isso, gente. Ter sobriedade, ser justo, piedoso, que tenha domínio de si. Todo mundo te manda. Não pode alguém falar mais alto? Não, porque o pastor falou, pastor fulano de tal falou, e é presbiteriano, é doutor não sei das quantas, e disse isso, eu sigo é ele. Falei, o problema é seu, você não tem domínio de si, vai atrás. Vaquinha de presépio, vai aonde o montador do presépio monta. Eu tenho consciência da verdade, eu leio as Escrituras, e o Espírito Santo de Deus também fala comigo. Se ele entristecer meu coração, eu vou errar tentando acertar. Eu não tenho que seguir o que todo mundo faz, irmãos. Nós temos que seguir o que o Espírito Santo de Deus faz. Amém? Duro discurso, mas é a palavra. O Tito está lá para isso aqui. Apegado à palavra fiel. Escolha gente que é apegada à palavra fiel. Não é só anda com a Bíblia debaixo do braço, não. Ser apegado à palavra fiel é aquele que não só lê, prega, mas também obedece o que está escrito. Está escrito aqui, vai ser doloroso, mas nós vamos fazer, nós vamos chorar. Mas nós vamos obedecer o que está escrito. E que seja tão consciente daquilo que ele é apegado, que ele tenha a disposição também de convencer as pessoas que contradizem. Na palavra, irmão, não é o que eu acho, é o que está escrito. Por isso que quando as pessoas vêm conversar comigo de qualquer coisa, seja de bebida, de música, de qualquer coisa, de piada, de casamento, eu falo o que está escrito. O que a palavra de Deus nos alinha. O nosso ponto de equilíbrio é a palavra. Para a gente errar menos, irmãos, que mesmo lendo a palavra a gente pode entender errado, mas a gente está lendo a palavra. Mas, porque eu acho, não, porque a cultura daqui, todo mundo, irmão, isso não me convence, não.
Isso não me convence. Nem os que estão presentes, nem os que estão assistindo, nem os que vão assistir. Pode escrever o que você quiser na live. Eu vou andar naquilo que eu creio na palavra, no que está escrito. E pessoas que são líderes, eles têm que aprender a andar nisso. E aí ele fala, porque muitos insubordinados, muitos. Deus conhece quem são os subordinados. Pauladores frívolos, ou seja, conversadores fiados, enganadores, especialmente da circuncisão. Precisa fazer calar esse povo. Então, o líder da igreja, não só ele tem que ser sóbrio e tem que ser direito na palavra, ele tem que ter autoridade e coragem para, inclusive, mandar a turma que está conversando fiada calar. Se você não tem coragem de interromper algo que está danando a igreja, que está trazendo um mal para a igreja, irmão, por favor, não seja líder. Não seja líder, fica no banco, ora. Porque aqueles que estão na frente é para tomar pedrada e para impedir o mal de crescer na igreja. Está aqui escrito, você leu aí, eu não li com vocês aí? Versículo 12, ou versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por interesse próprio. Eles não estão pensando no bem da palavra, no bem da igreja, eles estão pensando no bem que a família dele está toda torta, então ele quer entortar os outros para todo mundo ficar do lado dele, para não precisar de disciplina, nem precisar de nada. Porque as palavras estão incomodando ele. Aí começa a azedar o coração dos outros membros da igreja. Falou, esse tipo de gente, os líderes da igreja tem que mandar calar. Tem que fazer, lógico, nos trâmites legais. Vai sozinho com ele. Se você convenceu ele, ele arrependeu, ganhou um pecador. Se ele não arrependeu, leva mais 2 testemunhas. Isso é Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Se ele não reconheceu, traz para a igreja. Se o conselho falar e ele não reconhecer, considere como escuso e publicano. Tem etapas, tem processos, mas tem que ser feito para a glória de Deus. E Paulo está falando com Tito, olha, faz isso. Tem que começar dentro da igreja. E eu vou passar aqui, porque não vai dar tempo de falar tudo. Mas o versículo 16, ele não pode ser passado. Olha o versículo 15 e o 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Tem muita gente usando esse versículo aqui de uma maneira... Porque ele é presbiteriano, ou batista, pentecostal, e fala assim, não, eu sou puro. Ele está falando que ele é puro porque ele é membro de uma igreja, que ele passou pelas águas, pouca água ou muita água. Eleito, ora salvo, ora perdido, mas agora ele está salvo. Para ele, tudo que ele fizer, porque ele é crente, é puro. Você ouviu a palavra totalmente errada. Todos aqueles que são puros, eles tratam tudo diante da pureza. O crivo deles, o que passa, todas as decisões dele, não é que tudo que ele fizer vai se tornar puro, não, irmão. É que toda decisão que ele for tomar, ele vai passar pelo crivo da pureza, do fogo. O puro aqui é fogo, é o fogo que depura. Então, esqueci o nome do ourives, quando ele vai colocar o ouro no candeeiro lá, quando ele vai provar o ouro, para ele ser puro, ele só para de provar e vai tacando fogo ali em cima. E aí vai esquentando, vai fervendo o ouro e as impurezas não aguentam o fogo e vai saindo para as beiradas. E aí ele vai passando uma peça para tirar aquela impureza, para ficar só o ouro. Mas chega um momento que o ouro continua, não tem mais impureza, ele continua. E o ourives continua colocando o fogo em cima do ouro. Sabe quando é que ele para de colocar fogo em cima do ouro? Quando ele consegue ver a face dele igual ao espelho. Essa é a expressão do texto. Que para aqueles que estão buscando a pureza, tudo é puro. Porque qualquer decisão, qualquer atitude, primeiro ele vai passar pelo fogo, vai tirar todas as impurezas para depois tomar a decisão. Puro. Mas para os impuros, qualquer coisa é puro. É impuro. Está de bom, está valendo. Não, isso aqui está valendo, não tem problema. Ah, só tem um defeitinho aqui, ó. Põe para dentro.
que põe para dentro, que contamina o outro, e põe a batata podre para tocar na frente da igreja, para ver se melhora. O que vai acontecer? A batata podre vai apodrecer todo o saco de batata. Frente de igreja não é cabide de salvação. Frente de igreja é padrão dos fiéis. E nós precisamos aprender isso. No nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? E ele fala aqui, portanto, a mente como a consciência deles estão corrompidas, dos impuros. Nada é puro porque a mente deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, ou seja, é gente que conhece a Deus, é gente que conhece a doutrina, é gente que está dentro da igreja. Entretanto, negam por suas, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para o quê? Para o quê? Irmão, pode ser especialista em tocar na igreja, todas as notas, saber as composições, saber quantas, esqueci até o trem lá, que às vezes o Gabriel me dá umas aulas de música, eu finjo que entendo. Falei, meu filho, agora é a parte que eu vou fingir que estou entendendo e você vai explicando aí. Ai, sim. Porque eu não sei, e ele sabe. Pode ser um cara expert em música. Se não tiver as obras da vida dele, não tiver evidenciando, quais são as obras, pastor? Você tem que procurar gente que não anda mentindo. Gente que fala que vai pagar e não paga e dá prejuízo nos outros. Não pode estar na frente da igreja. Eles podem estar na igreja? Deve estar na igreja, que é o lugar de consertar, irmãos. Igreja é o lugar, é o único lugar no mundo que ainda há salvação e transformação. Lá fora é só morte. Deve estar dentro da igreja. Você tem que entender que não deve estar na frente da igreja. Inclusive pastores. Não devem passar a mão na cabeça de pastor. Geralmente não passa. Mas dos outros passa. De presbítero para baixo passa. Porque é amigo. Vamos deixar no banco. Quando consertar e mudar, volta para frente, se o povo eleger. Nós não podemos, irmãos. As obras condenam. E Paulo fala para Tito fazer isso. Depois ele parte. Primeiro para ele, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não é o que convém ao ouvido dos outros. Não é o que todo mundo gosta de escutar. É o que convém à sã doutrina. Agora ele vai falar como família. Os idosos, as mulheres mais velhas, as jovens, os jovens, até os servos. Gente que tem esse Deus verdadeiro, mesmo numa ilha de mentira como Creta, não pode ter conduta do povo de Creta. A conduta dele deve ser a conduta da verdade. E a conduta da verdade está no capítulo 2 aí. Quem é mais velho, idoso, tem que saber andar. E não é do jeito que ele acha. Não, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, você nunca foi nascido de novo. Se você é crente Gabriela, você não é crente convertido, eleito, santo no Senhor Jesus. Os mais velhos riram, os mais novos nem entenderam a piada. O cara da música, eu vou nem cantar que não é boa. Ninguém vai me mudar. Então, irmão, você não é mudado nem pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, ele quebra tudo. Ele quebra tudo. Mas ele quebra tudo. E de vez em quando a gente está se achando, ele aparece de novo para quebrar mais uma vez. Porque ele tem o poder de refazer quantas vezes ele quiser. Então não tem problema quebrar a gente. Porque ele que refaz. Amém? Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser o padrão dos fiéis. Nós precisamos levantar uma geração crente de verdade, que ama Jesus acima de tudo, ama a sua palavra e não negocia essa palavra, que é santo porque Deus é santo. Que não namora de ceguinho de Jericó, porque o outro namora ceguinho de Jericó, porque no passado algum jovem da igreja namorou ceguinho de Jericó e Deus perdoou e transformou e hoje ele é presbítero. Não, irmão. Hoje ele é pastor, presente, pecador, de regaçar. Até os 19 anos dentro da igreja. Depois de lá para cá eu estou morrendo todo dia. Tem 35 anos que eu estou morrendo. E falando, Deus mata o que for preciso. Morre. Dos 19 anos para cá, eu lutei para honrar as filhas de Deus.
Eu pedi perdão de tudo que eu fiz de errado. Agora, porque fez, então também não tem isso não, irmão. Quem quer Deus tem que andar santo, porque Deus é santo. Então a palavra de Deus vai falando aqui, como que a gente deve ser, tornar pessoalmente. Ele fala de novo para Tito aí, falou, olha, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. É o que a família tem que tratar. Isso aqui começa na família, para depois chegar na igreja. Capítulo 2 ele trata da família. No capítulo 3 que ele vai tratar da igreja. Então esse é o padrão que Paulo falou assim, eu te encarrego a isso, a Tito. Chega nessas igrejas, elege essa turma de novo, está tudo errado, e traz o padrão de Deus para o padrão dessas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque o que Deus quer receber de nós é uma igreja em que sejam as noivas prudentes e que tenha o óleo sobrando nas vasilhas. Porque ai das noivas nécias que faltam óleo. Porque se faltou óleo, faltou vida. Não tem fogo. Tem vestido de noiva. Tem até lamparina. Está até dentro da igreja. Mas Mateus 25 fala que vai ficar. Vai ficar. E nós não podemos estar no meio dessa turma. Amém? No nome de Jesus. Todos os sinais estão aí na terra. O noivo já está às portas. E ele vai olhar aqueles que estão com as vasilhas sobrando de azeite. É essas que vão subir. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem dito nessa igreja. Porque uma coisa eu sei, irmãos. Ninguém aqui vai para o inferno enganado. Ninguém. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu preocupo com almas e resgatar almas do inferno para o reino da maravilhosa luz. Trazer de volta ao caminho de santidade, a uma vida de oração, a uma vida de santidade, a uma vida de obediência às Escrituras, a uma vida de salvar vidas e não de matar vidas, de estender a mão, de tirar alguém do buraco, de orar e interceder por essas pessoas. Porque é isso que Deus vai cobrar da noiva que transborda. O que adianta eu ter óleo na minha vasilha, mas nunca orei por ninguém? Nunca discipulei ninguém. Não estou dando conta nem de discipular nem meus filhos. O que é isso, irmão? Nós precisamos ter tempo com nossos filhos. Nós precisamos ter agenda para eles. Eles têm que estar na nossa mesa principal. O que adianta eu ser pastor, formar um monte de liderança, de pastores, de presbíteros, de diácono, um monte de gente boa, de mulher sábia, e eu perder meus filhos? Porque em vez de ter tempo com eles, eu gastei com o povo lá fora. Nós precisamos acordar no nome de Jesus, amém? Seu filho é o principal da sua vida, depois da sua esposa e depois do seu Deus. Primeiro seu Deus, depois sua esposa, depois seus filhos, depois o resto. Depois o resto. E o todo é todo o resto. Não estou falando dos santos e fiéis amados em Cristo, não. Estou falando das igrejas, das instituições, do seu salário, do seu dinheiro na conta bancária. Isso tudo é resto. No dia que você morrer, não vai no seu caixão. Mas cada alma que você trabalhou, que foi um instrumento de Deus para salvar essa vida, vai estar junto com você na glória. Mas tudo que você ficou gastando tempo nessa vida, correndo atrás, não teve tempo para seus filhos, não teve tempo para ninguém, isso aí não vai levar, não. Parou de respirar aqui e acabou. Nós precisamos ser uma igreja fiel. Nós precisamos voltar a esse padrão nosso aqui, ó. Vamos lá no capítulo 1 para a gente encerrar? No capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e 3. Olha aí, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno
conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Para isso que Deus nos chamou. Se você quer saber por que a Igreja Presbiteriana de Frutal foi colocada há muitos anos atrás aqui, foi organizada como igreja, irmãos, é para essas coisas aqui, e tão somente essas coisas aqui. Para que o pleno conhecimento da verdade se torne manifesto nessa cidade. Como é que vai se tornar manifesto? Através da nossa vida. Se você ler a carta de Tito, ele vai falar o tempo inteiro. Primeiro aprendam a viver. Vivam desse jeito. Depois preguem. É a mesma palavra que Santo Agostinho tinha, um dos pais da igreja. Ele sempre afirmava para os seus seminaristas que ele estava discipulando. Ele falava assim: quando você sair pelas igrejas e pelo mundo aonde Deus os levar, vivam a palavra de Deus. E quando necessário, preguem. Vivam a palavra de Deus. E quando necessário, preguem. Abra a boca. A maior mensagem que a gente carrega de Deus é o Deus revelado através da nossa obediência às Escrituras. Somente a Escritura. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça. Que essa palavra não seja um desânimo para o seu coração, mas que seja um acerto para a sua vida. Você fala: Deus, eu quero ser esse homem aí. Eu quero ser essa mulher aí da agora para frente. E isso, quando vem sobre nós, irmãos, vem com o próprio Deus na nossa vida. Ou seja, o próprio amor. Pois Deus é um amor. Então, se a gente prega do jeito que eu estou pregando aqui, com amor, as pessoas recebem. Mas se a gente prega só para arrebentar o povo, para mandar para o inferno, você pregou até a palavra de Deus, mas Deus não estava com você não. Porque o próprio Deus é amor. Quando Jesus foi corrigir Pedro, no encontro, quando ele tinha negado 3 vezes, Jesus traz para perto, manda comida, joga a rede, traz para a praia, já tinha peixe assado na brasa, e ele começa a comer, ele fala: Pedro, tu me amas? Ele não fala assim: Pedro, tu me negou? Falei com você que você ia lascar tudo lá 3 vezes, antes do galo cantar. Viu a borrada que você fez lá, Pedro? Não, a primeira coisa que ele falou assim: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Só que ele usou 2 expressões: o amor de amigo, que não está pronto para morrer, filéu, e o amor agapau, que é o amor sacrificial, o amor de morte. Ele, as 2 primeiras vezes ele pergunta se Pedro estava disposto a morrer, usa a palavra ágape. Na terceira ele usa a palavra filéu. E foi traduzido tudo como amor para a nossa tradução. Nós somos muito pobres nessas linguagens. E aí ele entristece e fala assim: o senhor conhece todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo como amigo. Mas pronto para morrer para o senhor viu eu fugir. E Jesus termina para ele falando: hoje tu te cinges e vai aonde queres, Pedro. Mas vai chegar uma época que outros vão te cingir e vão te levar aonde tu não queres. E o texto fala assim: falava Jesus a respeito da morte que Pedro haveria de morrer. No dia que a gente corrigir as pessoas com esse amor, irmãos, muitos vão se converter, de fato e de verdade. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá nessa noite, de falar daquilo que é das coisas do Teu Espírito. Meu Deus, tudo aquilo que eu excedi, o que eu falei que não deveria ter falado, que não é do Senhor, meu Deus, que o Senhor cure corações e que ainda hoje, naquela porta ali, caia no esquecimento no nome de Jesus. Mas tudo aquilo que foi do Teu Santo Espírito para nos corrigir, para nos alinhar,
para a tua santa vontade, para o derramar do teu espírito nas famílias, nos casamentos, na criação dos filhos, dos netos. Meu Deus, transborda em nós. Se preciso for, tira o nosso sono, nos acorda com essa palavra, nos levanta com essa palavra, de dia e de noite, até que o teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado e nos mude de direção para a tua glória. Essa é a nossa súplica. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.